Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um espaço na Rádio Bahia, o espaço Falando Consigo. Aceitação. É tão difícil a aceitação para com os outros e para connosco. É uma coisa tão apregoada a aceitação, mas é tão difícil nós aceitarmos. Nós vivemos rodeados de preconceitos, nós vivemos rodeados de imposições, de regras, e as principais nós ganhamos vínculos principalmente com a sociedade, com a família, com as religiões que têm as suas próprias regras já tão enraizadas que nós acabamos por vivenciar no meio dessas regras. E então para nós, como seres humanos, é tão difícil nós aceitarmos a opinião, a maneira das outras pessoas, a maneira com que as outras pessoas se relacionam. Nós criamos padrões, barreiras de como devemos pensar, de como nos devemos relacionar em sociedade. O modo como nós pensamos, como nós agimos, está sempre condicionado ao que estamos habituados, ao padrão, a agradar ao que os outros nos impõem. Nós temos de ter em conta uma coisa muito importante. Cada pessoa tem as suas próprias vivências. Nós não podemos mudar ninguém. E é isto que eu tento sempre me focar, tanto nas minhas consultas como aqui na rádio. Nós não podemos mudar ninguém. Nós só podemos mudar-nos a nós próprios. Mas para isso é preciso nós nos conhecermos, nós nos aceitarmos. O autoconhecimento e a autoaceitação é o primeiro caminho que devemos percorrer para depois podermos aceitar as outras pessoas. Com isso não quer dizer que temos que aceitar humilhações, abusos, maus tratos, não. Nós temos que aceitar a maneira como as pessoas pensam, como as pessoas vivem, porque cada pessoa tem as suas vivências e cada pessoa age de acordo com as suas vivências. Nós, como seres humanos que somos, idealizamos sempre muitas coisas. Idealizamos o homem perfeito, a mulher perfeita, a casa dos nossos sonhos, a profissão dos nossos sonhos, mas temos que nos conhecer a nós próprios para nos respeitarmos, para nos enquadrarmos na sociedade. Mas ao enquadrarmos na sociedade, não temos que viver perante as imposições da sociedade, da família, da religião. E nós apregoamos tantas vezes a dita perfeição. As pessoas têm que ser como nós queremos. Nós temos que ter ao nosso lado pessoas como nós queremos. Fulana tal tem que se moldar à minha maneira de ser. Fulano tal tem que se moldar à minha maneira de ser. Não, nós temos é que fazer a mudança em nós e enquadrar-nos dentro da sociedade, mas com a nossa visão. Porque cada um de nós temos uma visão diferente perante o mundo. Nós olhamos para uma coisa, eu olhar para a Lua, vejo a Lua de uma maneira. Eu olhar para um problema, tenho uma visão sobre aquele problema diferente da Carla, da Maria. Todos nós temos que nos respeitar dentro da nossa maneira de ser. Mas para isso é muito importante nós primeiro conhecermos a nós próprios. Nós ao queremos moldar alguém, é como se estivéssemos a pôr um quadro na nossa casa. Olha, este quadro fica bem naquela parede, aquele bibelô fica bem naquele móvel. Não funciona assim com as pessoas. Cada pessoa tem as suas experiências e tem depois uma visão perante um mundo diferente. Portanto, cabe a cada um de nós aceitarmos ou não as pessoas. Mas para isso temos de ter em consciência que não podemos moldar ninguém. E com isto, claro, eu não quero dizer que e há muitos casais que já estão na casa dos 80 e já viveram há 60 anos que estão juntos, e é claro que não vão agora modificar, porque já são como são e as pessoas aturaram até ali e continuam a ser como são. Eu refiro-me para, hoje em dia, para nós temos capacidade para mudarmos tantas coisas
não temos poder para mudar tudo, não conseguimos modificar tudo, mas há muitas coisas que conseguimos modificar. E uma das coisas que conseguimos modificar é a nós próprios. A mudança começa em nós. Se nós nos aceitarmos como nós somos, se nós não pusermos máscaras, porque nós muitas vezes, ao querermos nos relacionar num emprego, num casamento, em sociedade, numa entidade religiosa, até nos identificamos com aquela identidade religiosa, mas porque alguém nos levou para lá e até nos sentimos lá bem, naquele momento, estamos num ciclo de amigos, não nos identificamos com aquelas pessoas. Mas nós criamos também expectativas para nós. E como criamos expectativas para nós, nós acabamos por estarmos inseridos em situações, em meios que não nos dizem nada. Porque nós queremos agradar a tais pessoas. E depois, quando chegamos a casa, tiramos a nossa máscara que tínhamos na rua e depois vem a tal frustração, a tal não aceitação, porque não somos aquilo e vivemos momentos da nossa vida que não se identificam com aquilo que nós somos. Como é que nós, se não nos aceitamos, podemos aceitar os outros? E é muito importante nós aceitarmos os outros. Com isso não quer dizer que temos que nos vincular com pessoas, que temos que vivenciar dia a dia com essas pessoas. Só temos que aceitar. Ou aceitamos ou não. Só temos dois caminhos a fazer. Aceitamos, temos que conviver com a maneira de ser dessas pessoas. Não aceitamos, só temos que nos desvincular dessas pessoas. Eu sei que muitas vezes é difícil, é muito difícil mesmo. Já passei por situações também da minha vida muito difíceis e hoje em dia consigo desvincular-me de pessoas que eu não me identifico. Aceito-as como são. Ok, elas são como são, vivem a vida delas, no espaço delas, no meio delas, e eu vivo à minha maneira, no meu espaço, como eu quero. Ninguém me muda. Eu, se tenho que mudar, é por mim. Porque, e felizmente eu mudo muito, que sou às vezes muito criticada por isso. Mas eu mudo consoante as minhas vivências, consoante as minhas atitudes, o meu padrão de pensamento na altura. E é por isso que nós aqui estamos, para termos consciência daquilo que somos, aceitarmos como somos, para podermos fazer as mudanças necessárias em nós, para podermos avançar e podermos aceitar quem está à nossa volta com o que para nós são defeitos nessas pessoas, para elas não são, por isso temos que aceitar, sem muitas vezes criar vínculos, mas temos que aceitar. Cada um é como é e cada pessoa vive de maneira diferente. Por isso é que muitas pessoas pensam de uma maneira e nós pensamos de outra. E nós não podemos estar sempre a acusar essas pessoas porque pensam de maneira diferente de nós. Cada um de nós tem uma visão diferente. Eu, neste momento, posso estar com um problema na minha vida, pensar de uma maneira, e chegar ao meu companheiro, a minha mãe, uma amiga, e dizer, tu não estás a ver bem a situação, isto é assim assim, mas eu estou perante essa situação, eu tenho outra maneira de ver. Portanto, tenho que me aceitar como eu sou, ninguém me vai moldar, nem eu permito. Eu sou como sou, nem eu vou moldar ninguém. Quem está ao meu lado, eu aceito a pessoa que está ao meu lado, como é. Não aceito. Cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, tem o seu caminho livre para seguir, o caminho que quer, a sua estrada. Isso é tão importante, nós seres humanos, desapegarmos cada vez mais dessa mania de querermos controlar as pessoas, de querermos controlar o mundo. Eu ainda há dias escrevi uma coisa, pus numa página que tenho, sem ser do trabalho, uma página onde escrevo certas coisas, acordei assim negra, muito negra, como eu estou vestida negra, mas eu estou bem disposta. Acordei assim muito atravessada e escrevi assim umas coisas e depois até disse, é como eu me identifico hoje. Naquele dia identifiquei-me assim. Era como eu estava, era o meu estado de espírito. Por isso nós temos que respeitar a maneira de ser de cada pessoa. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, vivemos de emoções, por isso o momento que estamos a vivenciar tal situação leva-nos a esse padrão de pensamento, mas com isso não temos que nos cingir às regras da família, da sociedade, das religiões. Nós temos muita mania da perfeição, o que é perfeito para mim não é perfeito para outras pessoas. Portanto, é como eu costumo dizer, o bem e o mal não são verdades absolutas. O que é
bom para mim é mau para outra pessoa. É isso que nós temos de ter em consciência e cada vez aceitarmos mais as pessoas como são. E friso mais uma vez, aceitar não quer dizer ter que conviver. É simplesmente aceitar a pessoa como é. E não ganhar expectativas de que aquela pessoa mude, que seja igual a nós. Porque ninguém é igual a ninguém. Nós identificamos mais com certas pessoas do que com outras, é certo. Até há pessoas que dizem, encontrei a minha alma gêmea. Porquê? Porque encontramos alguém que é muito parecido, que tem uma conduta muito parecida com a nossa, que tem uma maneira de pensar como a nossa, mas cada um tem a sua própria essência e não podemos moldar ninguém. Nós não somos bibelôs na vida de ninguém. As pessoas não se fazem com barro. Cada um tem que se conhecer para poder se aceitar e poder aceitar o que as outras pessoas são. Será que você se aceita como é? Será que você não põe todos os dias uma máscara? Eu também já pus. Eu não tenho vergonha de dizer, eu também já pus uma máscara para ser aceite, ou numa relação, ou num trabalho, fosse no que fosse, não importa. Agora para aqui. Peço desculpa. Eu também já tive essa máscara. Mas hoje em dia eu sou como sou. Claro que eu não me mostro ao mundo na totalidade. Nem tenho que mostrar. Tenho que me resguardar. Há coisas muito pessoais só minhas. Mas eu não tenho que pôr uma máscara para agradar ninguém. Gostam da Paula Simões? Como taróloga, como mãe, como companheira, como filha, como irmã? Gostam, não gostam? Aliás, a minha irmã mais nova costuma dizer muitas vezes, já tem 43 anos, costuma dizer muitas vezes, ai Paula, eu gostava tanto de ti como tu eras de antes. Pois, havia coisas em mim que eu também gostava mais. Mas a vida, as situações que eu vivi, que eu passei, fizeram-me mudar. E ela também já está a mudar, então até falámos sobre isso, ela também já está a mudar e até nos rimos bastante sobre isso, que ela agora diz, agora lembro-me tantas coisas que tu dizias, identifico-me com tantas coisas que tu agora dizes. Porque nós mudamos, a vida faz-nos mudar. É essa a grande diferença, é nós encararmos a nós próprios e aceitarmos como nós somos, para fazermos as mudanças necessárias para termos um caminhar mais saudável e sermos mais verdadeiros. E ao sermos mais verdadeiros, já não criamos tantas expectativas. Eu gostava tanto de ser diferente. Se nós gostávamos de ser de maneira diferente, temos de trabalhar para isso. Se gostamos de sermos como somos, não temos que ser diferentes para agradar ninguém. É como nós criamos expectativas sobre o relacionamento. Há pessoas que estão anos e anos à espera que o companheiro ou que a companheira mude, sempre na expectativa de que a pessoa mude. A pessoa só muda por ela, quando tiver que mudar. E nós, ao queremos mudar alguém, o que é que nós ganhamos com isso? Ganhamos desgaste, ficamos frustrados porque não conseguimos mudar tal pessoa. É uma perda de energia imensa, acreditem que é. É um grande desgaste psicológico e acaba por ser um desgaste físico. Portanto, acreditem que não conseguem mudar ninguém. É claro que com isto temos que ensinar os nossos filhos, há regras a cumprir, há comportamentos a cumprir, mas nós, cada um de nós, vamos desenvolvendo a nossa personalidade e vamos nos conhecendo. Por isso não nos devemos fazer reféns de ninguém, porque nós, ao sermos como as outras pessoas querem, nós, sem nos apercebermos, estamos a ser reféns dessas pessoas. Nós estamos a permitir isso. Nós próprios estamos a ser reféns de alguém. Porque estamos a tentar agradar esse alguém e deixar de ser quem somos. Com isso não quer dizer que podemos fazer tudo e mais alguma coisa, sim, maluqueira, não, não é assim. Mas temos que ser verdadeiros para connosco, para podermos ter a tal aceitação para com os outros. A Maria não tem que estar da cor que eu gosto. A Cristina não tem que pensar da maneira que eu penso. Para já porque a Cristina tem uma vivência diferente da minha. Uma idade diferente da minha, provavelmente. Passou por situações diferentes das minhas. Portanto, eu não vou querer, nem posso querer que ela seja igual a mim. Nem ela pode exigir que eu seja igual a ela. É isso que é tão importante as pessoas pensarem e custa-me imenso. E eu digo isto porque é assim, não é que eu seja, tenho muito para aprender e não me considero uma pessoa velha, mas tenho maturidade suficiente e as situações, as pessoas que passaram pela minha vida, que me marcaram de maneira
positiva, mas mais negativa, fizeram-me crescer e fizeram-me eu aceitar como eu sou. Porque eu também já fui uma pessoa bastante frágil, fui uma pessoa que punha máscaras para ser aceite aqui ou ali. Hoje em dia não. Aceitas-me como eu sou? Ok. Não me aceitas? Temos pena. Mas com isso não quer dizer que eu vá pisar ninguém, nem vá maltratar ninguém. Ok? Isso é muito importante. Nós temos em consciência que não devemos maltratar ninguém, não devemos menosprezar ninguém, não devemos humilhar ninguém. Lá está. Nós, ao criarmos uma personagem, deixamos de ser quem somos. É por isso é que eu costumo dizer, a vida é um teatro e todos nós temos personagens sempre diferentes, mas é a nossa própria personagem. Não devemos fantasiar personagens para agradar ninguém. É a nossa personagem que devemos desenvolver, devemos criar, aceitar a nossa personagem, a nossa verdadeira personagem, não o que os outros querem. Quantas pessoas muitas vezes dizem a minha felicidade depende de você, depende tanto de ti, depende tanto de si, da maneira como quiserem dizer. A felicidade depende de nós. A felicidade é um momento, apenas isso. Nós é que cultivamos esse momento com os nossos bons pensamentos, as nossas boas atitudes. Nós prolongamos ou não esse bom momento. Mas também não devemos ficar aprisionados a esse bom momento. Devemos deixar as coisas fluírem para dar entrada a novos bons momentos e vêm maus momentos que nos fazem crescer, que nos fazem nos aceitar. Isso é tão importante. A aceitação, eu friso-me sempre, mesmo em consultas, eu sei que há muitas pessoas que neste momento, e aliás, há muitas pessoas que se identificam com o que eu falo aqui todas as quartas-feiras. Por isso é que se calhar muitas pessoas não gostam de me ouvir, como há muitas pessoas que gostam, eu tenho muitas mensagens de pessoas a agradecer sempre pelo meu programa, pelas minhas palavras, que gostam de me ouvir. Mas há pessoas que certamente não gostam de me ouvir, porquê? Porque se identificam com muitas coisas que eu digo. E é tão difícil nós aceitarmos como somos, vermos os nossos erros, ver onde é que estamos mal, porque temos que mudar. E mudar dói, e mudar custa. Mas também não custa viver no sofrimento, viver numa mentira. Para mim custa. É por isso que cada vez me desvinculo mais de pessoas que não me dizem nada. Pessoas que têm um padrão de energia muito diferente do meu. Eu sou assim. E não vou mudar para agradar ninguém. Podem ter a certeza. Tenho que agradar-me a mim. Com isso não quer dizer que tornei-me fria e egoísta, calculista, nada disso. Não. Tenho é que me agradar mais a mim para poder depois dar bons momentos a quem está ao meu lado. Só isso. E lá está. Quando eu digo nós devemos aceitar os outros, friso mais uma vez, não devemos nos deixar humilhar, não devemos nos deixar maltratar, porque isso acaba por ser uma não aceitação de nós próprios. E isto é tão crucial, eu foco-me tanto nas minhas consultas e mete-me tanta confusão as pessoas tentarem sempre estar à espera que o marido mude, que a mulher mude, que o patrão mude. Minha amiga, meu amigo, não está bem no trabalho. Está difícil o trabalho, está. Está muito difícil com patarolgas para quem trabalha no comércio, para quem trabalha em qualquer tipo de empresa. Está difícil o trabalho. Mas o patrão não muda. Nós é que, se não estamos bem, temos que mudar. Há sempre uma opção. Muitas vezes temos que fazer coisas que não gostamos, até irmos ao encontro daquilo que nós gostamos. Mas para isso é você se conhecer. E lá está, é como eu faço, ou afasta-se essas pessoas da nossa vida, ou não se afasta, ou aceitamos, ou não aceitamos. Tudo depende de si, a escolha é sua. A escolha é de cada um de nós aceitarmos ou não, porque cada um de nós tem a sua própria essência. Por isso é tão importante nós nos conhecermos, nós gostarmos de nós, e nós, acima de tudo, não julgarmos ninguém, porque cada um é que sabe por aquilo que está a passar. E no tempo certo acreditem que as pessoas mudam por elas, não por si. Mudam porque chegou o momento de mudar. Muitas vezes já deviam ter mudado, mas como não conseguiram, o universo acaba por trazer situações que essas pessoas mudam, mas não fica à espera que essa pessoa mude por si, porque não muda. E se mudar, essa pessoa está a pôr uma máscara nela própria, para lhe agradar a si. Então essa pessoa não é feliz e você vive numa alegria, vive numa felicidade, vive numa ilusão, porque essa pessoa está a fazê-la feliz, mas está-se a contrariar. Portanto, não é saudável para si, nem para essa pessoa. Portanto, tente se conhecer, tente aceitar quem vive
consigo, tento aceitar as pessoas como elas são, mas sem se deixar sequestrar por ninguém. Cada um é como é, ponto. É isso é que é tão importante, acreditarem, focarem-se, aceitarem. Aceite-se a si para poder fazer as mudanças de aceitar as outras pessoas. Eu costumo dizer, e é verdade, há muitas coisas no mundo que eu não me encaixo. Das coisas que para mim não fazem sentido. Eu até costumo dizer na brincadeira, eu quando partir vou fazer uma birra lá em cima que já não quero cá voltar. Porque há muitas coisas no mundo que eu não gosto, não aceito. Tenho que aceitar sem aceitar. Porque tenho que... Eu não me encaixo em muitas coisas no mundo. Mas, e em certas pessoas então nem pensar. Mas, o que é que eu vou fazer? Eu não posso mudar o mundo. O mundo não gira à minha volta. Eu tenho de dar os meus passos consoante eu consigo dar. O mundo não gira à minha volta, as pessoas não giram à minha volta. Portanto, eu é que tenho que me enquadrar da melhor maneira possível, aceitar-me e fazer as mudanças em mim. É isso que é preciso. Você que me está a vir compreender, aceitar-se, respeitar-se, autoconhecer-se e não ganhar expectativas em si falsas, nem com quem o rodeia. O seu marido não vai mudar porque você quer, o seu patrão não vai mudar porque você quer, a sua amiga não vai mudar porque você quer. Você tem que aceitar ou não. Depende de si a aceitação. É difícil, é, mas depende de si. Com muitas coisas dependem de si para uma mudança, para um autoconhecimento, para uma evolução, para uma realidade da sua vida. Acredite nisso e fique a pensar e aceite-se como é e mude o que tiver que mudar com coragem. Hoje, agora, é o momento. Até para a semana.